Fala, gente, tudo bem? Me chamo Gabriel Silva. Me chamo Thaís Benite. Estamos aqui para falar um pouco desse evento que para a gente é muito importante. Samba Maníacos está fazendo agora 15 anos, 15 né? anos. Nós começamos em 2011. 11. Exatamente, cara. E começamos com um sonho, né, de consolidar o nosso trabalho, de mostrar a nossa dança. E o Samba Maníacos foi uma das portas que se abriram, né, para a gente poder ser o que a gente é hoje, né, poder mostrar a nossa cultura, a nossa dança, bem, tudo que a gente gosta de fazer, né? Sim. Thaís, me diz aí, cara, como é que é esse sentimento aí de, cara, 15 anos, né? Muita coisa mudou, né? Como é que você está se sentindo? Me sentindo nostálgica, né? Porque tá com o Gabriel desde 2011. Nós terminamos a parceria em 2014. O Gabriel recebeu uma oportunidade, né, de ir para fora e foi. Mas não era o sonho da Thaís. Então, como lidar com isso? Na época também, a galera, não sei se a galera sabe, mas a gente estava meio brigado, você lembra disso? A gente estava meio brigado, a gente ficou uns anos aí um pouco brigado, mas depois nós sentamos, conversamos, entendemos que éramos muito novos, ele tinha os sonhos dele, eu tinha os meus, e tínhamos que ter alinhado isso desde o começo, e não foi feito, e tudo bem, a gente erra, né? Nós começamos muito cedo, eu comecei a dançar com 16 anos, o Gabi com quantos anos, Gabi? Comecei com 8 anos de idade. No Álvaro, não é isso? Não, com a Raquel Mesquita Com a Raquel e com o Álvaro, também. né? Eu comecei com a Sheila com chocolate, e falando em Sheila e chocolate, foi lá na escola da Sheila e do chocolate que nós nos encontramos a primeira vez. Pois é, que foi engraçado, gente, porque assim, eu tinha acabado de voltar da República Tcheca, que eu vivi em Praga 3 anos, trabalhei lá com um professor de dança que é muito conhecido também no meio do Zuc, que é o Carlos da Silva, que me deu a oportunidade, a Sophie também, na época, me deu a oportunidade de sair pela primeira vez do Brasil para trabalhar com a dança. Já deixo aqui meus agradecimentos aos dois, tá? E tinha acabado de voltar da República Tcheca e nessa volta lá em Praga, eu tive muito contato com cubanos, porto-riquenhos, então aprendi muita salsa lá. E aí eu vim com essa experiência da salsa e queria fazer alguma coisa com a salsa. E aí, inicialmente nem era nada com samba. E aí eu tava procurando uma pessoa para fazer um trabalho de salsa e tal, e aí eu vi a Thaís dançando lá na academia da Cheia de Chocolate. E aí, sabe como é que é a Thaís, né? Super desenvolta, né? Pá, explosiva e tal. Falei, caramba, quero dançar com essa menina aí. E aí, inicialmente, o convite foi pra gente dançar uma coreografia de salsa. Ele me convidou para dançar uma salsa. E aí, a gente conversou sobre o samba. Eu falei, cara, por que não ser um samba? Vamos fazer um samba? Aí foi daí que surgiu a nossa primeira coreografia, que teve muito ajuda da Sheila e do Chocolate. Inclusive, uma das pegadas que a gente faz na nossa primeira coreografia, que é a do piano, que todo mundo ama, que a galera se diverte bastante com essa, que o Gabriel fechava os olhinhos, assim. Exatamente, foi no final dessa coreografia, tinha uma pegada que tinha um chute, que eu fiquei roxa durante muito tempo, várias vezes. E aí o Gabriel chamou, a gente começou e deu certo, né? Porque podia também não dar certo, mas eram pessoas com muita energia e muita vontade. Né? O Gabriel tinha muita vontade, eu tinha muita vontade, mas éramos muito novos. E também a gente começou num tempo onde a nossa geração, né, estava em ascensão, né? Total. Eu, você, Léo e Roberta. Total. Vinícius Flavinha. Vinícius e Flavinha. O Gustavo, também já estava uma crescente, né? O Igor. Sim. Né? O Choque Mariana na época e tal. Sim. Alexandre Silva também. Então tinha uma galera, assim, bem boa, sabe, assim, do nosso tempo, que também estava em ascensão e estava também buscando o seu espaço, né, para poder contribuir com a dança, né? Então, naquela época, nesse tempo, né, 15 anos atrás, essa junção, posso dizer que foi uma junção, assim, de seleção brasileira mesmo, assim, que todos estavam na mesma vibe, na mesma energia, para poder fazer o evento, né? Sim. E pra gente foi muito importante, cara, muito importante. A gente, pra mim tinha sido a primeira vez que eu ia dançar em São Paulo e sim, foi mesmo assim, muito bom. E, cara, eu vou dizer, antigamente era super magrinho, agora já tô um pouquinho mais, né? Tá corpudo fortinho. Agora, tá corpudo. Tô um pouquinho mais fortinho, né? Mas, antigamente era assim, um palitinho, né? Com as tranças, né? Eu lembro que o Chocolate, ele
ajudou a gente a fazer a roupa da primeira coreografia. Né? Eu ganhei. A Sara, Aquela, né? a Sara. Sarinha, muito obrigada. A Sarinha, gente, ela fez assim, ela não tirou medida daquela roupa do piano, vermelha, todo mundo ama, com aquelas franjas que não eram franjas, porque na época, assim, todo mundo usava roupa que era de franja, vamos dizer, normal. E aí a Sara falou, cara, eu vou fazer uma roupa de franja que não é a franja do tecido, que é diferente, que ela enrolava, então ficava bem, com bastante cheio, e era bem interessante. E aí, ela fez, só que ela não mediu, ela não fez medida, ela só falou assim, não, vou te dar uma roupa de presente. E eu Foi de olhômetro mesmo? Ela foi olhômetro. E eu não tinha dinheiro para pagar, não. Ainda bem que ela me deu, porque eu não tinha dinheiro. Né? Na verdade... nós começamos muito novos, não tinha. Eu comecei com 16, o Gabriel começou bem novinho também. Mas quando a gente se encontrou, acho que eu já tinha quase 18. Porque a gente começou a viajar logo após o convite do Samba Maníacos. Então eu acho que eu já tinha quase 18 na época. Porque, na verdade, a nossa estreia mesmo foi até no baile do Léo Forte. Foi no baile do Léo, foi. Lá no Clube Israelita, lá no Copacabana. Foi. E foi legal porque, cara, meu figurino... E éramos muito diferentes também, assim, era uma mulher, tipo assim, bem branca, eu acho que esse contraste funcionou muito também, que eu acho que funciona em cena, que é eu bem branca com cabelo muito vermelho, ele é um homem preto retinto, né, que chamava atenção, num tempo ele usou o black, mas no começo da parceria ele usava as trancinhas, que também chamavam bastante atenção na época. Tipo estilo Snoop Dogg. E aí, cara... lembro que eu botei um colã, era uma blusa, até aqui o punho, um colã que tinha uns negócios, não sei se era cravejado, mas era uma coisa prateada. Era né? prateado. Gente, o preto já emagrece, né? E eu já era magrinho, então eu botei aquela blusa preta, com a calça preta, se eu ficasse de lado, ninguém me via. Eu era muito magro, gente, muito magro. Eu não passo batido também não, porque eu também era bem magrinha, mesma coisa. E foi muito importante pra gente, porque... Cara, a gente olha para trás agora, esses 15 anos, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente amadureceu. E assim, essa estreia mudou tudo, né? A gente foi muito corajoso, eu sempre falo isso, porque a gente falou assim, não, vamos fazer... Só que a galera já estava no auge. Nós não estávamos, a gente ia entrar no nosso auge, né? A gente ia estourar a partir daquela coreografia, que foi muito importante pra gente. E tem uma foto nossa que é linda, no final dessa estreia, que a gente abraça a Sheila e o Chocolate. É verdade. A gente acaba de dançar e se direciona a eles, porque eles ajudaram muito, né? Outras pessoas passaram pela gente, a gente vai falar deles também ao longo do caminho. Mas eu acho que a Sheila e o Chocolate fizeram um papel muito importante na nossa carreira. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou começar falando um pouco da minha história de vida na dança. Fala assim, pode ser. Beleza. Gente, então, o que acontece? Eu comecei a dançar com 8 anos de idade, né? Eu entrei num projeto social de uma professora chamada Raquel Mesquita, que foi assim, com 7 anos de idade, infelizmente, eu tive uma perda muito grande na minha vida, eu perdi o meu pai e virei uma criança super revoltada, não ia para a escola, não queria nada com nada, só queria estar em casa jogando videogame, brigava na rua, faltava aula e tal. E um belo dia, uma amiga do meu irmão do meio, do Rafael, se chama Tainá, a menina, me fez o convite de ir para um projeto de dança. Falou, Gabriel, vamos fazer uma coisa diferente e tal? Eu falei, porra, diferente o quê? Dança. Aí eu, né, garotão, né, falei, cara, dança não é coisa pra mim não, cara. Dança, na época, tinha a mente fechada, né? Falei, coisa de menina, não quero isso não e tal. Não, vamos lá, Gabriel. Se você for no projeto comigo, eu te levo no McDonald's. Compro ele por comida. Por comida. É verdade. E eu falei, tá bom, não tenho nada a perder, fui. E, cara, mudou minha vida, sinceramente, porque fui gostando, fui tomando gosto. No início foi complicado, porque eu não conseguia socializar, né? Mas depois, com o tempo, o projeto fez o seu papel de me integrar, me socializar na sociedade, com crianças, né? Crianças de todas as classes sociais, desde da mais pobre até a mais rica, todo mundo no mesmo ambiente. E lá, através do projeto da Raquel, eu pude também conhecer o meu grande mestre, o Álvaro Reis, né, que, junto com a Raquel, serão meus eternos mestres. E depois do tempo que eu estive no projeto com a Raquel, comecei a fazer parte também da academia do Álvaro Reis, né? Álvaros 10, né? E tive a formação da Raquel, tive a formação do Álvaro. Aliás, estou aqui para agradecer por tudo que eles fizeram por mim. Muito obrigado. Se parte do que eu tenho hoje, muito do que eu tenho hoje é graças a vocês também. E outros profissionais também que ajudaram a gente. Muito, ajudaram muito. Ao longo da nossa caminhada e ajudam até hoje, né?
Então, assim, só para reforçar aqui, meu muito obrigado a Raquel e o Álvaro, meus mestres de coração. Espero passar mais tempo com eles também, né? E a partir disso eu fui levando jeito, fui vendo que levava jeito para dança. E com 10 anos, eu falei com a Raquel assim, Raquel, tô gostando da dança e tal, eu quero ser um bom dançarino e quero ser um professor. Ela, é isso mesmo que você quer, Gabriel? É isso. Falei, então, vou te preparar para isso. E aí, a partir dos 10 anos, ela começou a preparar a minha cabeça para ser um bom professor de dança e ser um bom dançarino. Então, assim, Ela te deu o direcionamento sobre isso? Exatamente. E aí, depois eu fui ficando mais adolescente, aí o Álvaro chegou, o Álvaro dava aula de tango pra gente no projeto, né? E aí depois teve um tempo que a Raquel, infelizmente, se ausentou do projeto. Sim. E aí as crianças, a maioria das crianças foram para a academia do Álvaro. E aí sim que eu comecei um trabalho mais profissional, né? Uma coisa de mesmo viver da dança, estar na academia. Passei, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de passar por todos os processos de ser aluno, bolsista, ajudante, instrutor e professor. Então, assim, eu digo que eu tenho muita sorte pelas referências e os professores que eu tive e tenho até hoje na minha vida, né? Então, assim, devo muito a eles. Além de dever também para essa parceira aqui, que é maravilhosa. E foi isso. Fiquei na academia do Álvaro até os meus 17 para 18 anos, e aí foi quando eu tive a oportunidade de viajar pela primeira vez para a República Tcheca. E quanto tempo você ficou na República Tcheca? Então, eu fiquei em Praga 3 anos. 3 anos. Né? Trabalhei num grupo chamado Brasil Show. Legal. Que era um grupo do Carlos da Silva e antigamente também junto com a Sophie. O Carlos é um grande profissional do Zouk, né? Fica aí também meu agradecimento ao Carlos e à Sophie. E foi muito importante para mim porque eu amadureci, né? Eu conheci outro país, outro idioma, conheci outras pessoas, tive contato com coisas novas e isso me enriqueceu muito como pessoa, né? E aí quando eu voltei com uma bagagem mais carregada, sabe, de vida, e eu acho que isso só somou para as experiências, né, posteriores, né, que eu tive. E com certeza te fez amadurecer bastante como pessoa, como homem, né? Sim. Você falou da rebeldia, que você era bem rebelde quando começou a dançar. Então a dança transformou a sua vida mesmo, né? Te deu direcionamento. E aí a gente começou a parceria em 2011. 2011, né? Isso. Começamos a dançar e tal. E aí a gente já estava nesse processo de, não, a gente quer entrar no mundo da dança, a gente quer viver disso, a gente quer ser referência e tal. Então a gente começou a buscar pessoas que pudessem auxiliar a gente nisso, né? Porque eu comecei, gente, com a Sheila e com o chocolate, mas antes da Sheila e o chocolate tem uma história. Vou contar rapidinho, Gabi. Você conta um pouco a sua? Que é o seguinte, eu comecei, na verdade, a dançar com uns 13 anos. Mas eu comecei no hip hop, né? O hip hop que foi a minha bagagem. Mas antes do hip hop, eu lutei muitos anos. Se a galera sabe disso. Né? Foi, karatê, velho. Gente, eu batia muito. E como o Gabriel falou sobre aquela coisa da rebeldia, quando eu comecei a dançar, eu era muito rebelde também. Porque é muito nova, a gente sempre acha que tá certo em tudo, que sabe de tudo, que já é muito experiente. Traz um pouco dessa energia, tipo mais potente, mais chegada, se colocar. Então, quando eu cheguei na dança de salão, né? Eu falei, cara, eu tô me colocando demais. Mas lógico que naquela época eu não entendi isso. Eu fui entender isso depois de muito tempo, né? Então eu comecei, na verdade, aos 13 e aos 16, a minha avó me fez um convite, vamos numa aula de dança de salão comigo. Eu olhei pra ela e falei, isso é coisa de velho. Eu falei a mesma coisa. Eu falei, gente, isso é coisa de velho, eu não quero fazer isso não. Só que aí o que acontece? Quando chegou na parte do samba, eu gostei muito. Porque a minha avó em casa sempre ouviu samba, gente. Sempre ouviu samba. Minha avó é uma pessoa que ouve samba até hoje. Que graças a Deus minha avózinha ainda é viva. Então ela sempre ouviu samba e eu sempre ouvi. Sempre ouvi Alcione, Martinália, né? Todos esses cantores eu sempre escutei. E aí, logo depois que eu fui na aula, eu não gostei, ela falou, não, mas tenta de novo, vai lá mais uma vez. Fui mais uma vez. Foi persistente. Minha avó ela quis de novo, porque ela achou que eu tinha gostado, mas fiquei meio resistente por causa da questão da idade. Porque não tinha muitas pessoas novas. Né, eu não tinha. Criança e adulto. Não tinha. Adolescente, não, eram só adultos e pessoas bem mais velhas que eu. Então eu achava que aquilo não era pra mim. Que aquelas pessoas já tinham começado a dançar mais velhas, que não começaram novas, né? Eu tinha esse pensamento. E aí, eu estudava numa escola ao lado, pertinho da Academia da Sheila de Chocolate. Uma amiga, Giovana,
falou assim pra mim. Cavalcante, né? Na Mara Cavalcante. Aí a Giovana falava assim, Thaís, por que você não vai lá na academia da Sheila de Chocolate? Eu não sabia que era Sheila de Chocolate. Ela falou, eu acreditei. Ela falou assim, então vai lá na academia deles para você poder fazer uma audição para ser bolsista. Aí eu falei, mas o que é ser bolsista? É passar por todos os processos, precisa ajudar, ter tempo, disponibilidade. Só que eu sou fominha, gente. Se vocês perceberem, o Gabriel sabe, eu sou fominha. Que é tudo eu quero, entendeu? Eu posso tudo. E aí me sobrecarrega. E aí o que acontece? Quando ela fez esse convite, eu falei, vou lá na Sheila. Cheguei na Sheila, gente, quando eu abri a porta da escada, tinha uma escada na época da escola da Sheila. A Sheila é uma mulher linda, ela estava com um sorriso me esperando na porta. Eu fiquei encantada com aquela mulher linda, me olhando com os cabelos cacheados, aquele sorriso branco. E o Chocolate também estava lá, tá? Aquele homem alto, bonito, eu tímida assim, ó. Entrava muda, saía calada, não falava uma palavra. Ela falou assim, quem é você? Eu falei, eu sou Thaís, eu danço um pouco. Mas quando eu cheguei nela, eu falei que eu dançava pra caramba. E tinha feito 2 aulas. Marrenta toda a vida, né? Marrenta toda a vida. Aí entrei, fiz a aula. Aí ela falou, Thaís, quanto tempo você pode ficar aqui? Aí eu falei, todos os dias. Só que eu não tinha falado com a minha mãe, eu era menor. E uma coisa que a Sheila fez, que eu acho que mudou o meu pensamento, e ver a Sheila, além de como uma mestra, uma mãezona mesmo, assim como show com o paizão, é que a Sheila falou assim, para você ficar na escola, eu vou ligar para sua mãe, e ela vai ter que me dizer se você pode ou não. E a mãe disse assim, você só pode se a Sheila te levar no ponto de ônibus todos os dias para você ir para casa. E aí começou a minha trajetória na Sheila, no Chocolate. E eu entrava segunda, e ficava segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E todos os dias eu fazia aula, todo dia eu era bolsista. E assim como o Gabriel, eu passei por todos os processos. Eu fui bolsista, fui instrutora, fui colaboradora. E aí eu virei professora, porque eu também sempre quis ser professora e dançarina, porque os dois lados me encantavam, ainda mais por causa da Sheila, né? Porque eu olhava a Sheila dando aula, eu não tinha muitas referências de mulheres, e eu sempre falo que ter a referência da Sheila desde o começo fez muita diferença para mim, na minha dança, na forma que eu me expresso, na forma que eu socializei também, porque a minha mãe tem uma base nisso, como a forma que ela me deixou que eu fizesse, acreditou na minha dança, na minha arte desde o começo, e isso mudou a minha vida e a minha trajetória. Então, se eu estou aqui hoje, com certeza é graças a Sheila Chocolate e a minha mãe. Fica aqui meu agradecimento também. Boa. E, em paralelo a isso, né, a gente começou a parceria, começamos a dançar. Lá mesmo na escola da Sheila de Chocolate. E aí eu... Teve o convite, né, também, do Samba Maníacos em 2011. Porque acho que o nosso primeiro convite de trabalho foi em 2011. E foi com o Samba Maníacos. Ela falou assim, ó, não tenho dinheiro. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Mas eu não tenho dinheiro. Então, o que der, vamos dividir. E cada um vai sair com um pouquinho. Só que, cara, a gente tinha tanta vontade de fazer aquilo acontecer, que não importa. O dinheiro, ele era o de menos. Olha que a gente não tinha sandália, não tinha figurino, não tinha maquiagem. Eu não entendia nada disso. Estava entrando agora no universo da dança. Então, em 2011, foi uma coisa transformadora o Samba Maníacos pra gente. E pra gente é muito gritante mesmo a diferença, né, de como a gente começou em 2011 e como é hoje, né? Tudo muito. Que a gente passou. Muito. Né? E, cara... Para mim, eu me sinto muito feliz porque, paralelo à minha passagem, né, na Academia do Álvaro, no projeto social da Raquel Mesquita, eu também tive a oportunidade de fazer parte do CCC, do Centro Cultural Carioca, com meu querido Isnar, né, que não está entre a gente atualmente, né? Sim. Mas foi uma época para mim também muito boa. Muito aprendizado, né? Sim, porque eu me aprendi a colocar no palco também, não só a questão da dança, porque a gente tem essa coisa da dança de salão de fazer a exibição, né? De entrar na cena, fazer a apresentação e sair, né? Então lá eu tive toda a oportunidade de aprender a me colocar em cena mesmo, sabe? Sim. Uma coisa mais teatral também, corporal. Né? Então, digo que a minha época de CCC lá, junto com o Snab, o Lisco, Cadu, Vivi, uma galera, que naquela época era sensacional. Acho que foi o meu auge, assim, corporal de dança, sabe? Foi mesmo. Eu, me sentia 100% e... Inclusive, a gente fez a apresentação no baile do Cadu, né? Na CCC, né? E para mim, foi uma das melhores apresentações que a gente fez. Esse vídeo bateu, acho que, quase 1 milhão de visualizações. Tem bastante visualização. E, cara, aquele dia foi bem emocionante pra gente, porque a gente tava ensaiando muito e nós temos aquela pegada, que é uma pegada que ele dá um chute, eu encaixo e eu passo a perna.
Que dá tipo um da mortalzinho, perninha, tipo, da perninha. da perninha, que segura e passa, né? Ela foi a segunda coreografia ou foi a terceira? Foi a terceira coreografia. Foi a terceira coreografia nossa, né? E aí, naquele dia, a gente falou, cara, a gente quer entrar, mas a gente quer dar tudo de cima, a gente quer acertar. E os dois aqui são muito perfeccionistas. E queríamos que tivesse tudo ok. E aí eu lembro que na época a gente pediu pro Moragas nos ajudar. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer de falar aqui. O Moragas. Só contextualizando aqui. Pode falar. Cara, as 4 coreografias nós tivemos ajuda de vários profissionais. Total. Cheio de Chocolate ajudou muito a gente. Vinícius e Flavinha Flavinha ajudaram muito a gente. Cadu e Vivi também ajudaram. Sim. O Maurício ajudou principalmente na segunda coreografia. Na segunda coreografia. Exatamente. Que ele Samba 1. deu pra gente a coreografia praticamente, né? Foi. Então, Maurício, obrigado. O Álvaro, a própria Raquel, com conselhos e ideias. Eles sempre estavam perto da gente para ajudar e aconselhar em tudo, assim. Léo e Roberta com as oportunidades também. Sempre. Também, sempre que podia, dava uma ajuda. E dava o apoio e falava assim, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, vai por esse lado, cuidado com isso aqui. Foi muito importante também. E você falando agora do Moragas, cara, a gente lembra também que a gente tinha uma companhia de dança. Cara, que era Ciaelos, cara, que era, acho que era eu, Léo, vou falar dos homens primeiro, né? Eu, Léo, o Alexandre, o Igor, mas quem tava? Eu tenho uma péssima memória, gente. O Gabriel tem uma memória maravilhosa. No final também. Foi. Mas quem? Agora não lembro. Devia ter mais gente. As meninas eram Robertinha, Carol Serra. Paula Poiares. Péssima de lembrar, gente. Caramba. Tinha mais gente. Mas aí, tinha né? muita gente. Tinha muita mais gente. Agora tô esquecendo. Era Ciaelos. Foi muito importante, porque o Moragas ajudou muito, né? E assim, e a gente com essa ideia também de, cara, vamos fazer uma companhia de dança e tal, porque o que acontece, gente? Há muitos anos atrás, assim, quando a gente começou a dançar, né, existiam as companhias de dança. Então, assim, como eu digo, eu sou um cara muito sortudo, porque eu peguei um pouco da época de ouro. Eu também peguei a companhia, porque eu era da companhia da Sheila de Chocolate. Demorei um pouquinho de tempo a entrar, e todo mundo, assim, eu lembro que todo mundo queria participar de companhia. E a partir das companhias saíam os parceiros, porque se identificavam e acabavam saindo os parceiros. Mas quando eu era pequeno, eu via lá, companhia do Jimmy, companhia do Bolacha. Eu achava incrível, eu falei, eu quero participar. Assim, super. Aí depois, com mais tempo, veio a companhia do Henrique Nascimento, do Mairink. Nossa, gente. Eu lembro. Cara, um monte de gente. E era muito legal, porque tinha os bailes de dança, né? Nas academias e as companhias se apresentavam lá. Então era uma coisa muito legal. E pra gente, né? Sempre foi assim, muito, como é que vai dizer, empolgante, no sentido de que, vou dar um exemplo. De vez em quando a gente era chamado para dançar na academia do Jimmy. Né? Sim, várias vezes. Tipo assim, dançar pra gente na academia do Jimmy era tipo uma responsabilidade. Muito grande. Como o cara é o cara do samba, né? Um mestre, né? Tinha um peso ali. Então a gente meio que se tinha uma pressão, muito. Mesmo, assim, tipo assim, a gente tem que ir lá e dar o máximo de si para dançar bem lá, né? Total. Então, assim, ao longo desses 15 anos aí, cara, são muitas histórias que a gente vai falando assim, a gente fala uma coisa e daqui a pouco lembra de outra, né? Mas voltando a essa questão da companhia, né? Eu tive a oportunidade de ver muita gente boa, hoje em dia que é um pouquinho mais da geração antes da minha, Rodrigo Marques, Patrick Carvalho, né? Mais acima, Marcelo Chocolate, Álvaro Reis. E tinha Ciadon. Tinha Ciadon. Caraca, era muito legal. Todo mundo queria fazer parte da Ciadon. Porque a energia da Ciadon era muito contagiante, né? Então trazia esse lado contagiante pro público e queria aprender como chegar naquele nível de energia pro palco, né? Foi uma companhia que acredito que instigou muito aos jovens quererem participar, quererem dançar, quererem estar nessa energia de companhia de dança, né? Isso, ultimamente, eu sinto falta, né? Porque era uma coisa, era muito legal, né, cara? Nessa época, as academias tinham suas companhias de dança e era uma coisa mesmo feita com amor.
Sim, né? Todo mundo ter ia essa ali, se oportunidade de ajudava. fazer parte de uma companhia foi muito bom para mim também. Porque você aprende, querendo ou não, a conviver com as pessoas, com a dificuldade delas, quem pega mais rápido, quem não pega, porque às vezes a gente acha que quando você tem um parceiro, é você e seu parceiro, tá num mundo, numa bolha. Quando você vai para a companhia, você tem que aprender a se adaptar. Então você aprende muito como profissional. E falando em companhia, hoje eu tenho uma companhia que é uma Cia Benite. Tia Benete. Que é a Cia Benite, que é uma companhia só de mulheres, aonde o intuito da minha companhia é que elas aprendam não só a conduzir, né, mas a serem conduzidas, a aprenderem, a terem um rumo. Assim como eu tive a oportunidade de estar na companhia da Sheila, de encontrar o Gabriel, que elas tenham a oportunidade de encontrar outras pessoas que consigam se dedicar e seguir no rumo da dança. Então eu consigo tentar passar o que passaram para mim, passar de uma forma para elas também. Assim, a minha primeira experiência com companhia de dança, porque acontece, quando eu era do projeto da Raquel, a gente tinha um grupo de dança e fazia apresentação, mas companhia mesmo de dança... A palavra em si, né? Foi com a academia do Álvaro mesmo, companhia do Álvaro Reis. Eu comecei a dançar e lá a gente não dançava só samba de gafieira, a gente dançava dança de salão também, né? Dançava tango, que o Álvaro Na Sheila também, tinha coreografia de tudo, gente. então de tudo. o Álvaro também é especialista em tango, então também deu essa bagagem pra gente. Sim. Né? E minha primeira experiência com companhia foi lá com a Academia do Álvaro, com o Jorginho, com o Joelson, com, antigamente, que veio lá de Manaus, o Índio, o Rodrigo Picanço, né? O Todinho, o nosso amigo falecido Hugo também, que Deus o tenha, também fazia parte. Então, cara, é muito, pra mim, gente, é muito nostálgico isso, porque eu já tô fora, já tô em Portugal há 11 anos, né? Gente, 11 anos. É 11 anos, Já tô com a filha de 9 anos. Manu, te amo, papai te amo. E, cara, é muito nostálgico, é muito bom voltar e poder sentir isso de novo. Passar isso de novo. Até porque isso me faz querer realmente, de fato, passar para frente a cultura lá, sabe? Parece que te dá um gás também quando volta. Eu sinto que o Gabriel volta diferente para lá, porque dá um gás nele sobre autoestima, sobre até a dança dele, porque lá o ritmo é diferente. Eu fui para lá, tive a oportunidade agora. O Gabriel me levou junto com a Mirella, né, que são meus contratantes e parceiros e amigos. Então eles me levaram, eu fiquei um mês trabalhando, né, trabalhando lá em Portugal com eles, foi muito interessante, foi muito prazeroso. E quando eu cheguei em Portugal foi muito interessante, porque a galera já me conhecia. Porque ele fala muito de mim lá, então isso é legal, a gente sempre fala um do outro, o tempo todo tá falando e exaltando um do outro, porque fomos importantes, né, na vida um do outro. Não, e também você dizer que na vida, né, em qualquer coisa, em qualquer área da vida, a gente sabe que a gente nunca chega em nenhum lugar sozinho. Não tem como, gente. É muito gente. importante a gente falar. Então, por exemplo, quando eu dou aula lá, eu falo, por exemplo, vou ensinar um passo do Romário, eu conto a história do Romário, né? Quem inventou o passo foi o Dino de Oliveira, eles sabem. Quando eu falo do balança, corre, corre, eu falo que a nomenclatura quem inventou foi o Álvaro. Exatamente. Então, isso é legal, sabe? Porque isso é cultura da nossa dança, exaltar eles também, né? Porque eles fizeram história. Então, se a gente está aqui hoje, é por causa deles, né? Eles passaram para frente, eles acreditaram na gente quanto artista, como professores, como dançarinos, e deram esse pontapé. Falou, vai lá, eu tô aqui, eu vou te guiar, pode ir. Passaram todo o conhecimento de graça. Que fique aqui registrado. No 0800. No 0800, no amor. No amor mesmo. E nada mais do que justo a gente passar isso de forma certa, né? Total. De forma justa e com muito carinho, com muito amor também. Sim. E acredito que a gente está, né, no caminho certo. No caminho certo, sempre. Apesar de não estarmos mais juntos como parceiros, né? Porque eu estou em Portugal, ela está aqui. Mas a gente está sempre juntos em pensamento, em trabalhos, sempre que a gente pode. E a gente faz questão também de se juntar. Quando veio o convite, a gente fez em 2022 também, juntos aqui no Samba Maníacos. Quando veio o convite em 2022, eu falei, eu não penso duas vezes. Com o Gabriel, quero. Vamos fazer. Né? Ele chega um pouquinho antes, a gente senta, a gente conversa, a gente elabora e vai se falando também ao longo do ano. E aí, em 2025 agora, veio o convite de novo, né? Desses 15 anos. Então, foi mais nostálgico ainda, porque há muito tempo que a gente... Cara, e é interessante, cara, porque o tempo passa e a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo o quanto a gente melhorou em aspecto de aula, né? De didática. E é legal, porque por mais que estejamos separados, né? Porque assim, eu fico muito tempo lá, então eu acabo desenvolvendo uma forma mais sozinho de dar aula, e ela também, né? Então isso, de uma certa forma, pode
de alguma forma atritar, né? conflitar, Tem um atrito. Mas, cara, não acontece, né? A gente consegue... Eu acho que sincronizar. quando a gente tem admiração e respeito pela outra pessoa, fica fácil, né? É verdade. E aí a gente acaba verdade. fazendo uma troca tranquila sobre as aulas. É. E, cara, eu, mais do que nunca, cada dia que passa, a minha paixão é poder mesmo transmitir o samba de gafieira, divulgar mais ainda, exclusivamente na Europa, né? Onde que eu tô, em Portugal, né? A gente está criando Sim. a comunidade lá. Sim. E estamos devagarzinho, crescendo, né? Agora, eu, junto com a minha esposa, a gente abriu a escola, agora em setembro, que se chama Giro Danças, Sim. que é um fruto de um festival que a gente fez esse ano também, que a gente dançou e a Thaís, tivemos a oportunidade de estar lá dando aula para a galera da Europa, né, que é o Giro Samba, tá? Então, gente, quem puder ir lá no Instagram e puder acompanhar Sim. Giro Danças, que é a academia de dança, e o Giro Samba, que é o festival, tá? Tem lá as nossas aulas de dança, tem as nossas apresentações. E Gabi, quando que vai acontecer em 2026? Então, dia 29, 30 e 31 de maio. Tô certo, né? Agora eu acertei. Como é que pode? O cara que tem o evento e não sabe. Ele esquece direto, tadinho. Eu tenho problema de esquecimento, mas pronto, agora eu tô certinho, eu lembro o nome. Gente, olha, estamos chegando no final. Considerações finais, né? Quer começar, Thaís? Quero, eu só queria dizer que eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com você, que é um prazer. A gente se ama muito, gente. A gente fala o ano todo, gente. Ele, às vezes, quer saber alguma coisa, ele manda mensagem. O que tá acontecendo aí? Me conta isso, me conta aquilo. Deixa eu te ligar. Aí a gente se liga, a gente fica conversando, a gente é muito amigo, né? A gente se preocupa muito um com o outro. Eu acho que isso que é o mais interessante também, a gente manteve essa amizade independente da distância e do tempo, de tudo. Eu fico muito feliz. Quem não me segue ainda, então vou falar também para me seguir, no @ThaísBenite, né? Como eu falei, eu tenho um projeto com a minha companhia, que é um projeto voltado realmente para mulheres, para que eu consiga passar aquilo tudo que eu aprendi e, de uma certa forma, conseguir empoderar essas meninas de alguma forma, assim como a Sheila me ajudou muito no começo. Para mim, a minha missão é ajudar as mulheres, então eu estou com esse projeto aí também. É isso, gente. Minhas considerações finais. Antes de tudo, quero agradecer a Thaís. Obrigada, meu amor. Pela parceria, pelo desempenho, pela dedicação. Sempre. Né? Porque, pronto, 15 anos, gente, de estar aqui. Então, é uma coisa mesmo impressionante para mim, porque é muito importante para mim, porque pra mim também. Eu, de fato, abdiquei de estar aqui no Brasil, né? Para tentar uma vida diferente em Portugal. Não me arrependo, mas pronto, estou feliz de estar aqui de novo. Claro. Né? Antes de tudo, também quero agradecer aos meus mestres, as pessoas que me ajudam e me ajudaram nessa caminhada grande. Eu também. Posso esquecer Obrigada. o nome de alguma pessoa, mas Raquel Mesquita, Álvaro Reis, Cheiro Chocolate, Maurício Edson, Moragas. Muito obrigada, Moragas, a gente agradece muito. Dibe de Oliveira, Léo Fortes e Roberta, Vinícius Flavinha, né? Cadu e Vivi. Pô, gente, muito obrigado mesmo por tudo. Por vocês terem dedicado um pouquinho do tempo de vocês, quer dizer, um pouquinho não, muito do tempo de vocês, da experiência de vocês com a gente, que vocês fazem parte do nosso crescimento, né? Do nosso trabalho. Se hoje, parte do que a gente é hoje é graças a vocês também, né? E muito obrigada ao Samba Maníacos por mais uma vez essa oportunidade. Então, são 15 anos, 2025, Samba Maníacos, Gabriel e Thaís. Isso aí, gente. Valeu. Beijo. Muito obrigado.